Olá, bem-vindos a mais uma exposição doutrinária das quartas-feiras vespertinas do Instituto Espírita Terceira Revelação Divina. Eu sou Arivelto Bustamante Fialho e integro um dos grupos de estudos do Instituto. Coube-nos a grata tarefa da exposição desta quarta e escolhemos como título O Caminho das 8 Bem-aventuranças na Edificação do Homem de Bem. Antes, porém, quero convidá-los a compartilhar comigo de uma pequena prece dirigida aos benfeitores espirituais para que nos inspirem, nos intuam, a fim de que possamos ser, ainda que pouco, dado nossas imperfeições morais, instrumentos úteis na propagação dos excelsos ensinamentos do Mestre Jesus. Portanto, se conosco, amorosos amigos benfeitores, e a ti também, Mestre amado e amigo Jesus. Queridos irmãos, talvez muitos de nós ainda não tenham se percebido, mas aquela inesquecível tarde narrada pelos evangelistas Mateus e Lucas, em que uma pequena divergência quanto à localização, a forma como se dera, foi marcada por uma das mais sublimes lições que Jesus, em sua humildade, a verdadeira lição de grandeza de um espírito puro, ao legar tal presente à humanidade, e que ficou conhecido como o Sermão da Montanha, ou podemos referir ainda como Código do Monte, como carinhosamente intitula seu livro o querido amigo Dr. Sérgio Gomes. Um verdadeiro código de ética e conduta moral transformadora. Segundo a narrativa de Mateus, aquele dia, Jesus estava impresso próximo às margens do Lago de Tiberíades, também conhecido como Lago de Genezaré ou Mar da Galileia. Ele foi então avisado por um de seus discípulos que as pessoas já lhe aguardavam para ouvir as lições. Já a narrativa do evangelista Lucas, ele estava retirado em oração na parte alta do monte e vieram então lhe avisar que as pessoas que o aguardavam na planície, bem próximas às margens do lago, para então lhe ouvir. Entretanto, essa questão é o que menos importa, se ele estava sobre o monte e descer, ou estava ao pé do monte e subira. Inclusive, há uma linda canção de um grupo espírita, um casal, uma dupla, em que titula a música como Aos Pés do Monte, fazendo alusão justamente que teria realmente ocorrido na parte plana, junto às margens do Lago de Genezaré. Então Jesus teria descido do monte, estava lá em oração, descido, para ter com aquele pessoal que viera lhe ouvir. Mas como eu disse, essa é a parte menos importante. O que verdadeiramente importa é o que se segue a partir do momento em que Jesus chega-se àquele pessoal que o aguarda, né? E aqui a narrativa que farei, talvez um tanto poética, certamente não podemos dizer que tenha ocorrido assim, mas foi assim que imaginamos quando pensamos este título e quando aceitamos então o convite a esta pequena reflexão. Aquele dia, no instante em que Jesus se aproxima daqueles que o aguardavam, alguns sentados ao chão, outros sobre algumas pedras que ali haviam, e haviam muitas pessoas simples, pobres, deficientes físicos, velhos, muitos deles excluídos da sociedade. Até mesmo haviam ex-prostitutas que vendiam sim por dinheiros, mas o faziam para saciar a fome de seus filhinhos e a si mesmo. Enfim, para muitos que vissem aquele quadro de longe, talvez mais pensasse que se tratava de uma reunião de pobres e estrupiados.
tanto faz se às margens do lago ou sobre um monte. Mas aquele dia era diferente, como dissemos. Alguns juram que o viram aproximar-se como que flutuando. Seu caminhar era leve, porém seguro e ao mesmo tempo formoso, e seus olhos e semblante emanavam paz e suavidade. Dizia ainda que aquele momento era retransmitido a todas as esferas da existência, como nos telões de hoje em dia, em transmissões globais de algum evento internacional, uma Olimpíada, algo assim de grande importância. A diferença é que não haviam telas, mas era uma espécie de transmissão holográfica tridimensional e que era visto, como dissemos, em todos os estágios da existência, nos mundos inferiores aos mundos superiores, e que neles eles então eram testemunhas daquele evento. E até que em um instante aquela voz que começa a ecoar em todos os espíritos encarnados da face da Terra e também em todas as esferas da espiritualidade faz-se sentir. O Rabi declara a primeira normativa de seu código que para sempre jaz grafados no éter. Diz ele: bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. E naquele instante, meus irmãos, incontáveis almas, encarnadas ou não, que há muito mantinham-se cabisbaixas, com os olhos ao chão, sentindo-se derrotadas e excluídas, erguem os olhos ao céu. Pois que entenderam que o juízo dos homens valor nenhum tem perante o juízo de Deus. Entenderam que Deus sempre esteve atento aos seus atos e que suas preces ditas no silêncio de suas angústias eram ouvidas por aquele que no dia certo lhes estenderá a mão e, como Pai amoroso, os tomará aos braços fraternos tão desejados, curando-lhes as feridas e aliviando-lhes as dores da romagem na terra. Não demorou muito e daqueles lábios foi proferida a segunda normativa. Mantinha-se ele com um olhar sereno e compassivo, porém emanando autoridade moral nunca vista. E era então: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. E mais uma vez incontáveis olhares de ingratidão miraram os céus. Ali mesmo, diante dele, aquelas mulheres de vida que vendiam seus corpos, ainda que pelo alimento dos filhinhos e de si mesmas, choravam copiosamente, mas choravam pelo arrependimento de terem profanado seus corpos tão amorosamente concedidos pela divindade. Mas a diretiva do Cristo era, sem dúvida nenhuma, inquestionável. Declarava ele que estes serão consolados. E eis aqui a grande lição desta normativa, a segunda, que verdadeiramente só choram, e é importante que entendam aqui o sentido de chorar, pois que não é o de tristeza, não é o de chorar por tristeza, mas sim o de chorar por arrependimento. O real arrependimento que só verdadeiramente ocorre com aqueles que já descobriram a humildade. Portanto, aqueles que deram o primeiro passo, a primeira normativa: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino dos céus. Então, somente aqueles que descobriram a humildade conseguem verdadeiramente chorar por arrependimento. E então estes também receberão o lenitivo de Deus, serão bem-aventurados por Deus. A turba ali presente sentia-se que, junto à brisa que soprava e movimentava as águas do mar da Galileia, formando pequenas marolas, a margens também suavemente movimentava as madeixas à frente da face do Rabi, que em pé ali ao centro
e que o tempo todo, enquanto proferia aquelas verdades, lhes fitava os olhos profunda e amorosamente. Sentiam então um misto de emoção e alegria, pois eram testemunhas daquele momento sublime. E pela terceira vez, de seus lábios, uma nova verdade, uma nova normativa e promessa proferida, diz o Mestre. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Outra vez, em todos os mundos e mesmo nas zonas mais escuras da espiritualidade, aqueles que por lá estajavam, por algum crime, sentiram um lampejo de esperança. Porque os mansos, meus irmãos, são aqueles que são agredidos pelo mal, mas não se deixam dominar pela amargura. Ao contrário, usam a mansidão, a paciência, para suportar a pressão e serem aprovados por Deus. Eles confiam na graça divina, mesmo assim, como todos que habitam este planeta de provas e expiações, podem em algum momento cometer algum tipo de crime de extrema gravidade, algum crime hediondo, que os condene à breve passagem aos mundos mais obscuros. Mas isto é uma lei irrevogável da existência. Bom, continuando. Na espiritualidade superior, enquanto ocorria esses fatos que dissemos, nos vastos campos de ensino, pois que, semelhante às aulas ministradas pelos sábios da antiguidade grega, do passado, ao que era ao ar livre, lá os benfeitores e instrutores espirituais, rodeados por seus pupilos, assistiam àquele holograma, em tempo real, e todos embevecidos e vibrantes em gratidão por também testemunharem aquele momento único da história da humanidade, em que em mais um momento o divino Rabi, nosso irmão maior, exercia sua cátedra. A turba ainda inspirava os eflúvios emanados daquela terceira diretriz, e ele profere a quarta normativa, dizendo: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a fome, meus irmãos, e a sede ali, muitos se faziam presentes. Ela era real. E naquele dia eram mais pessoas, pois muitos haviam ouvido que na tarde anterior, de forma inexplicável, dos cestos de poucos pães e peixes que haviam, os ajudantes do Rabi alimentaram os muitos que ali estavam, porque estavam em jejum desde as primeiras horas e muitos haviam feito longa caminhada para lhe ouvir. Todos lembram deste episódio, né? Quando os apóstolos, preocupados com aquela turba ali na proximidade, no entorno, aguardando o Rabi para se pronunciar, já eles percebendo que a fome se alastrava, porque eram muitas horas de caminhada, eram horas esperando que o Rabi estivesse junto deles, tivesse voltado de seu retiro, que era frequente, seus retiros para meditação, para preces. Então aguardavam pacientemente, superavam a fome. E todos lembram então desse episódio quando Jesus diz que eles confiassem, que eles distribuíssem aqueles pães e peixes que tivessem no cesto, e que milagrosamente multiplicaram-se e puderam alimentar todos ali presentes. Então, meus irmãos, é muito possível que mesmo que desta vez alguns que tenham vindo na esperança mais do alimento do corpo, porém receberam o alimento do Espírito. Vejam que maravilhoso esta cena, né? Mas a fome do corpo, no desespero da alma, como as meretrizes que venderam o corpo pelo alimento do corpo, também induz a outros atos censuráveis. E Jesus aqui lhes dá a certeza que aqueles que, percebendo da penúria em que vivem, aceitando e confiando que a Deus nada está oculto, e que se assim momentaneamente vivem, é porque cumprem a grande lei de causa e efeito.
Sua fome e sede será sanada à medida de sua aceitação e trabalho incessante no bem. Proclama então o Divino Mestre a quinta normativa, dizendo: bem-aventurados os misericordiosos. E alguns outros ali no entorno, que na maioria recordavam que outrora perdoaram dívidas, mesmo necessitando da paga, sorriram por compreender que nada perderam. Em verdade, sabiam eles que agora que sua conduta os colocara como merecedores de bem-aventurança aos olhos de Deus, pois que Deus é infinitamente misericordioso com nossas dívidas. De imediato, ele novamente proclama, agora, a sexta normativa, dizendo: bem-aventurados os puros de coração. E quem são os puros de coração, meus irmãos? Quem são eles? Segundo o evangelista Mateus, são as pessoas que possuem uma mente não alimentada pela malícia mundana. São aqueles que têm o propósito mental de servir a Deus e permanecer fiéis até o fim. Mens sana in corpore sano. É uma famosa citação de origem latina que significa uma mente sã num corpo são. E se nosso corpo é um templo sagrado, a mente precisa estar sã, pura. Todas as realidades nascem da mente. Isso também já dizia um grande mestre 5 séculos antes de Cristo, o grande Buda lá no Oriente, já dizia isso, que todas as realidades nascem em nossa mente. Por isso é importante mantermos os pensamentos puros, a mente pura. Isso está justamente em seus ensinamentos, que quando analisamos, quando comparamos os seus 8 nobres caminhos, o seu caminho octuplo, como é chamado, as diretrizes para o caminho do bem, são muito semelhantes também aos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas vamos continuar aqui. Seguindo-se a essa, então, Jesus traz a sétima normativa, a sétima bem-aventurança. Diz ele que bem-aventurados os pacificadores. Bom, meus irmãos, aqui é importante entendermos, essa bem-aventurança não se refere às pessoas de natureza pacífica apenas. Não são aqueles que aceitam a paz sem protesto ou preferem nunca discordar de nada ou de ninguém. Também não são aqueles que têm paz na alma. Em verdade, meus irmãos, essa bem-aventurança, segundo Mateus, faz menção às pessoas que promovem ativamente a paz, que lutam pela paz, que procuram estabelecê-la entre os maiores inimigos. Em síntese, meus irmãos, são ativos semeadores do bem. Diz-nos a máxima: aqueles que seguirem a Jesus nessa jornada em promoção pela paz serão chamados os filhos de Deus. Então percebam que aqui os pacificadores, eles em verdade não são inertes, não são aqueles que apenas cravam os joelhos no chão e rezam pela paz. Eles estão na linha de frente, estão lutando pela paz do mundo, estão usando de todos os veículos possíveis que hoje em dia a tecnologia nos permite para proclamar a paz, para proclamar os ensinamentos de Jesus. Esses são os pacificadores. Meus irmãos, e por último, para fechar então esse banquete, o amoroso benfeitor da humanidade encerra sua cátedra do dia com a 8ª promessa, nos dizendo: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Essa bem-aventurança, como cita Mateus nos capítulos 5 e 9 de seu Evangelho, refere-se àqueles que sofrem por causa de Jesus e de seus ensinamentos. Essa bem-aventurança está no topo, no ápice, pois aquele, depois de terem visto a luz,
como na alegoria da caverna de Platão, né? Aqueles que saíram e viram a luz nunca mais a renegam. Aqueles que deixam a caverna e conseguem ver a luz nunca mais retornam para a caverna. Então, desta forma, aqueles que verdadeiramente seguem a Jesus, aqueles que verdadeiramente lutam pelos seus ensinos, que o defendem, jamais o renegam, ainda que ameaçados com a morte. E como sabemos, somente o corpo perece. Esses são como fora Joana de Cusa. Todos lembram de Joana de Cusa, que esteve lá juntamente com Jesus, o conheceu pessoalmente, esteve à porta de seu sepulcro, vendo que ali não estava, e fora comunicar também, junto com Maria de Magdala, aos outros discípulos, que Jesus não mais se encontrava no sepulcro. Então, Joana de Cusa é então presa juntamente com seu filho e é atada a um poste no circo romano, e lá é-lhe dada a opção de negar, de renegar ao nome de Jesus. E é muito interessante aqui, justamente, porque Joana de Cusa, ainda que vendo seu filho suplicar que ela o renegasse, porque afinal era a vida dele, filho dela, que também estava ali em jogo, e ela não aceita. Ela simplesmente prefere as chamas a negar Jesus. E é muito importante, aqui muito interessante, porque assim que o centurião ata fogo ao poste que está embebido em óleo, em poucos instantes Jesus se faz presente e estende a mão a Joana de Cusa, levando-a com ele, uma bem-aventurada. Então, basicamente, meus irmãos, estas 8 bem-aventuranças, se olharmos com o olhar de que passa a ser um código de conduta para todos nós, entenderemos que, se o seguirmos verdadeiramente, e também, é claro, aquele belo conselho nos dado por Santo Agostinho, que nos incita a cada final de dia fazermos uma retrospectiva de nossos dias, se não dissemos ou fizemos algo que fosse censurável, que pudesse ter magoado alguém, enfim, se fizermos essa retrospectiva e também seguirmos essa norma de conduta que Jesus legou à humanidade, naquele dia tão especial, tão inesquecível para todas as humanidades, em verdade, certamente chegaremos neste homem de bem plenamente. Em verdade, já somos homens de bem, porque homem de bem é todo aquele que incessantemente luta para domar suas má tendências. A partir do momento que estamos fazendo isso, já somos considerados homens de bem. Porém, se tomarmos mãos desta norma de conduta tão amorosamente presenteada pelo Cristo, e que Mahatma Gandhi, o grande Mahatma Gandhi, que não era cristão, o grande Mahatma Gandhi, se pronunciou a respeito das bem-aventuranças, dizendo que se todos os livros do mundo fossem perdidos, nada estaria perdido se tivéssemos apenas em mão as 8 bem-aventuranças, o sermão das 8 bem-aventuranças. Porque então a nova humanidade que poderia surgir a partir daquele manuscrito, daquela norma de conduta, seria uma humanidade equilibrada, uma humanidade plena, porque teria uma norma de conduta mais bela, mais universal para seguir. Queremos então agradecer a todos por essa oportunidade de compartilhamento de nossa reflexão sobre esse dia tão glorioso vivido pela humanidade. Não sabemos, como dissemos no início, se os detalhes aqui são reais ou fruto de nossa imaginação, mas foi assim que enxergamos e nos sentimos imensamente felizes ao
ter a oportunidade de compartilhar com todos essa reflexão. Um grande abraço a todos e um bom restante de semana.